O Salmo 73 nos fala a respeito da inveja e como somos tentados a carregar inveja em relação às pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes não servem a Deus, mas essa inveja em relação às pessoas que não seguem a Deus é uma grande tolice. E Asaf desabafa a respeito da inveja, ele faz uma reflexão a respeito dele mesmo e ele chega à conclusão de que Deus é bom e de que vale a pena seguir a Deus, porque aquele que segue a Deus, no fim de tudo, estará sempre seguro, enquanto que aqueles que praticam a injustiça, por mais que enriqueçam e prosperem, logo acabam destruídos. Vamos ler este Salmo 73. Ele é um salmo que foi escrito por Asaf. Asaf era um dos principais músicos levitas no reino de Davi. Ele é o autor do Salmo 50 e ele também é o autor do Salmo 73 até o Salmo 83. E o Salmo 73, ele dá início ao livro 3 dos Salmos. Temos 150 salmos e esses salmos se dividem em 5 coletâneas. Na Bíblia hebraica, o Salmo 1 até o 41 formam o livro 1, o Salmo 42 até o Salmo 72 formam o livro 2. Agora, nós vamos dedicar os próximos dias no Salmo 73 em diante, que corresponde ao livro 3. Começando o livro 3 dos Salmos, vamos ler aqui o Salmo 73, que se divide em 6 partes. Na primeira parte, nós temos uma introdução, onde Asaf fala sobre a bondade de Deus. Ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja que ele fala que Deus é bom, mas eu tive inveja. O interessante é que o versículo 3 fala: pois eu tinha inveja dos soberbos. Ele fala no passado. Então, quando ele escreve o Salmo 73, o Asaf já tinha meditado sobre isso e ele já tinha superado essa inveja em relação aos soberbos. Por isso ele faz isso aqui, o Salmo 73 é a reflexão que ele chegou depois de meditar a respeito disso. Agora a segunda parte vai do versículo 4 ao versículo 12. O Asaf fala o que acontece com a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Versículo 5: não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. 6: pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Adorno é como de um enfeite. 7: os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Versículo 8: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. 9: erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. 10: pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Ele está falando aqui, águas de copo cheio se lhes espremem, está falando a respeito do choro, que o povo de Deus sofre muitas vezes a opressão desses ímpios que são arrogantes, que falam de opressão, e eles vão até o templo e enchem copos de água.
de lágrimas. Verso 11: E dizem: Como o sabe Deus? Agora ele está falando dos ímpios. Eles dizem: Como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Verso 12: Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Aqui, portanto, Asaf faz uma descrição dizendo: os ímpios, eles ficam fortes, ficam ricos, ficam seguros, não acontece nada de mal a eles e eles ficam arrogantes. Versículo agora a parte 3, que é uma reflexão sobre a injustiça. Versículos 13 a 16. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. 15. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Asaf fala aqui: eu prestei atenção olhando para a prosperidade dos ímpios, né, a parte 2, e aqui na parte 3 eu fiquei afligido, eu fiquei inquieto, porque se eu quisesse copiá-los, falar igual a eles, eu ofenderia os teus filhos. Versículo 15. E quando eu pensei em entender isso, ou seja, por que é assim, eu fiquei perturbado. Agora, no versículo 17 até o versículo 20, ele mostra que ele recebeu uma revelação quando ele entrou na casa de Deus. Veja aqui, a quarta parte. Até que, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. 19. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. 20. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então nós vemos aqui que nessa quarta parte, o Asaf, quando ele entra no santuário e ele vê que os que estão seguindo a Deus estarão para sempre com Deus, e que os soberbos e arrogantes, que se preocupam exclusivamente com o dinheiro e que usam o dinheiro para humilhar e oprimir os pobres, sem usarem o dinheiro para o bem e reconhecerem a Deus, não estarão com Deus. O mal deles virá de maneira repentina. Eles não estarão na congregação dos santos. Quando ele entendeu isso, aí ele recebeu o renovo espiritual, que é a parte 5, do versículo 21 a 26. Assim, 21, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. 22, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Versículo 23, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando nós dizemos que Deus é a minha porção para sempre, eu estou dizendo que tudo que eu tenho nessa vida e na eternidade é Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Davi falou também no Salmo 16 que o Senhor é a porção da minha herança. O que Davi estava dizendo quando disse isso? Que de tudo que existe de uma herança, numa herança existem muitas coisas. Existem carros, casas, roupas, aplicações financeiras. Mas Davi disse: o Senhor é a porção da minha herança. Não são os carros, nem roupas, nem propriedades, mas é o Senhor que é a
minha parte na herança. Dizer que o Senhor é a minha parte na herança significa que o meu relacionamento com Deus é tudo o que eu tenho e tudo o que importa. E aqui, Asaf chega a essa conclusão, versículo 26. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E ele conclui que, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Apostatar é esquecer os mandamentos, ignorar, começar a fazer o oposto dos mandamentos. 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então ele conclui no versículo 27 que aqueles que se alongam de Deus serão destruídos, pois eis que os que se alongam de ti perecerão, e tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Agora, os justos terão segurança. Veja o 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, este salmo ele tem 6 partes. A bondade de Deus, versículos 1 a 3. A prosperidade dos ímpios, versículos 4 até 12. Depois, uma reflexão sobre a injustiça, versículos 13 até o 16. Depois, a quarta parte, a revelação na casa de Deus. Ele recebe a revelação do que acontece na verdade. Aí depois a quinta parte, versículo 21 a 26. Ele confessa que recebe o renovo espiritual. E depois a sexta parte é a conclusão. Ele conclui que os ímpios serão destruídos e os justos que andam com Deus serão protegidos e terão a sua proteção com Deus. Os temas principais desse salmo, portanto, falam sobre a aparente prosperidade dos ímpios. Parece que eles vão indo muito bem, mas a vida que eles levam aqui nessa terra é passageira. E como Asaf escreveu nesse salmo, ele escreveu aqui no versículo 20, aqui no versículo, tem um versículo que ele fala que a destruição deles vem de maneira repentina. Aqui, ó, no versículo 18 e 19, vou pôr aqui no topo da tela. Vou desmarcar o 18 e 19. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. 19. Como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Ele está dizendo, de repente acontece algo e eles tropeçam e eles não têm a Deus para pedir socorro. Um segundo tema principal desse salmo é que existe a justiça divina. Deus, no tempo certo, faz justiça com aqueles que prosperam pela iniquidade e pela opressão. Um outro tema do Salmo 73 é que Asaf buscou a Deus na angústia. E esse salmo nos ensina que todas as questões que nós venhamos a ter, inveja, cobiça, algum mal-estar, alguma ansiedade, alguma preocupação, tudo deve estar nas mãos de Deus. E um quarto tema desse salmo é o valor da comunhão com Deus. Nós vemos que no final do salmo, Asaf fala que a porção dele é o Senhor. Ele aprendeu que o que mais tem importância não são riquezas terrenas, mas a comunhão que ele tem com Deus. Então esses assuntos são os assuntos tratados aqui nesse salmo. Lembrando de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Versículo 20 é: mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e nem os ladrões roubam e minam.
aqueles que se preocupam exclusivamente em obter riquezas nessa vida, esquecendo-se de Deus e de que as riquezas servem para fazer o bem e para o reino de Deus e jamais para se vangloriarem e oprimirem ao pobre, serão aqueles que não estarão com Deus. O que essas pessoas têm não tem valor algum, porque quando elas morrem, elas perdem a salvação e ficarão eternamente nas trevas. E a destruição dessa gente sempre ocorre de uma maneira inesperada. De repente eles passam dessa vida e passam sem Deus. Mas aquele que confia no Senhor, ele recebe a riqueza e a prosperidade dada por Deus sem oprimir a ninguém, guardando as riquezas para multiplicação de vida na terra. Então, busque as riquezas, mas use as riquezas para honrar e glorificar a Deus. E se você estiver em um momento de crise, como Asaf estava aqui, dá para entender que Asaf, quando escreveu esse salmo, ele estava numa situação de dificuldade. E isso fez com que ele olhasse para o lado, para prestar atenção no ímpio. Esse foi o erro de Asaf. Quando você estiver em dificuldades, não entre no Instagram, não entre no Facebook, não entre nas redes sociais para ficar vendo a vida daqueles que são ímpios, pensando eles estão prosperando. Ao invés disso, entre no seu quarto, dobre o seu joelho e siga a fórmula de Mateus, capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto, que te ouvirá em secreto e que te responderá e te exaltará publicamente. Siga essa fórmula. O Salmo 73 traz esse ensinamento, que depois dessa aflição que Asaf passou, ele meditou quando ele entrou no santuário. E ele entendeu, eu estou aqui no santuário, eu estou aqui na comunhão com Deus. E veja que ele só entendeu o valor da comunhão com Deus e parou de ficar olhando com inveja para a prosperidade do ímpio quando ele entrou no santuário. Justamente quando ele entrou na presença de Deus e começou a meditar, ele entendeu que as riquezas sem Deus não têm valor, mas que mesmo em dificuldades, quando se está com o Senhor, se tem segurança, porque se tem a comunhão com Deus, que vale mais do que riquezas sem Deus. Essa é a meditação do Salmo 73. Deus abençoe a sua vida. Vou deixar aqui no final do vídeo leituras em Provérbios 12. Todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios, porque Provérbios trazem conhecimento e sabedoria para a tomada de decisões. Você pode ler Provérbios todos os meses. Provérbios tem 31 capítulos. Todos os meses tem em torno de 30 a 31 dias, com exceção de fevereiro, mas você pode completar a leitura de Provérbios dentro de todos os meses. Quem lê Provérbios 2 anos e aplica, toma decisões mais sábias. E quem lê e aplica Provérbios mensalmente, depois de 5 anos, fica mais próspero em todas as áreas. Por isso, sempre medite em Provérbios. Hoje é dia 12 de outubro. Nós começamos essa série de meditação em Salmos no dia 1º de agosto. Chegamos hoje ao Salmo 73 e vamos continuar em outubro, novembro e dezembro até chegarmos no Salmo 150. E todos os meses que nós atravessarmos, no final do vídeo de cada salmo, vamos deixar o provérbio do dia. Hoje é dia 12 de outubro, por isso fiquem com esse vídeo de leituras em Provérbios 12.
Do lado está o botão para que você se inscreva no canal e fiquem sempre com Deus. Amém.